Shalom, tudo bem? Quem acompanha esse canal, né, fez a sua inscrição aí, sabe que já faz um bom tempo que eu não tenho feito vídeos, né, para alimentá-lo. E agora eu estou aqui novamente retornando a esse trabalho. Na verdade, vamos dizer que eu estive em um tempo de noite e Yeshua chegou a dizer lá em João, capítulo 9, versículo 4, que nós devemos trabalhar durante o dia, porque a noite viria e nós não poderíamos trabalhar. Vamos falando um pouquinho sobre essa questão de dia e de noite. Eu queria que você compreendesse que quando estamos em noite na nossa vida, não é o tempo de ensinar, mas o tempo de sermos ensinados, ok? Ensinados pelo Eterno, pelo nosso Deus. E ninguém pode ensinar o que não aprendeu. E eu estive nesse meu tempo, tá? Eu estive nesse meu tempo com o Eterno, com o Papai, aprendendo para hoje estar aqui, compartilhando com você mais uma vez o que Ele tem me dado de entendimento, ok? E eu espero que esse pequeno estudo possa te abençoar, assim como grandemente me abençoou. E faz algumas semanas que meu pai, nosso pai, me deu um ensino que começou já em sonho. Eu ouvi a voz dele dizer, enquanto eu dormia, em sonho, e ele disse o seguinte, diante do que eu estava passando, que a alma é uma luz ligada, colada no corpo. E aí ele disse mais, não danifique o corpo para que não seja profanada a alma. Uau! Eu acordei, despertei do sonho, do sono, né? E pela manhã não me saía mais essa frase, esse ensino que Deus tinha me dado. E comecei a meditar a respeito do assunto. Me despertou para esse assunto sobre alma, sobre corpo, sobre o nosso espírito, sobre nós mesmos, né? E a primeira coisa que me lembrei foi da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Depois você dá uma consultada lá, em que Paulo fala sobre a divisão, né, do nosso ser em três: corpo, alma e espírito. Ok? E comecei a meditar a respeito disso. E, claro, Deus foi trazendo, né, vários, vamos dizer, alimentos ou tijolos, né, nessa construção do entendimento que eu precisava ter sobre essas coisas. E eu falei, eu vou começar por Gênesis. Lembrei de alma vivente. Você já ouviu essa palavra lá na criação do homem? Eu vou só ler aqui para você rapidinho. Tá em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 7. E formou o eterno Deus ao homem, Adão, pó da terra, e soprou em suas narinas o alento da vida, e foi o homem alma viva. Ok? E a partir desse conceito, eu fui buscar entender o que é a vida, o que é esse sentido que significa alma viva na palavra de Deus, ok? E eu achei coisas, nossa, maravilhosas, fantásticas, junto com o que nós temos disponível já em reconhecimento da ciência, ok?
Bom, eu estudei essa matéria de biologia, química, né, física. Vocês sabem, lá no período escolar lá do ensino médio, né, ou até um pouco antes, lá no período da sexta série, sétima. Aí eu não sei se você vai estar lembrando aí desses conteúdos, eu tive que voltar um pouquinho atrás para revisar, mas eu trouxe algumas coisas aqui bem interessantes hoje, juntamente com a palavra. Então vamos começar pelo que Deus me disse, né? De que não danifique o corpo. Ok, não danificar o corpo. O que é danificar? É trazer um dano, ok? E que dano é esse? Deteriorar, fazer apodrecer, vamos dizer assim, ok? Mas ele disse não só isso, não danifica o corpo para que a alma não seja profanada. Aí eu fui olhar essa palavra profanar. Engraçado que a gente olhando assim, parece que danificar e profanar são sinônimos, né? Parece ser a mesma coisa, mas não é bem assim, ok? Porque profanar significa desrespeitar, ofender, macular, sujar, poluir. É bem mais um pouquinho mais profundo do que só se deteriorar. E aí eu fui buscar entender. Deus não falou que o homem foi feito corpo vivente, ele falou alma vivente, ok? Então, daí você já começa a entender que a vida não está no corpo, a vida está na alma, ok? Mas, diante disso, biblicamente, o que é a alma e o corpo? Porque também, no que o Eterno me disse em sonho, a alma é uma luz ligada, colada no corpo, ok? Rabinos, sábios, né, do judaísmo, eles têm todo um estudo sobre a alma, né? Eles entendem a alma em 5 partes, né? Entre 3 delas se refere ao corpo, propriamente dito, e dois níveis da alma são níveis mais elevados que transcendem o entendimento corporal, ok? Mas eu não vou aqui ficar falando sobre esses níveis, né, do entendimento judaico. Eu quero justamente que você pegue aí a sua Bíblia junto com esse reconhecimento da ciência e comece a entender como você funciona, quem é você, tá bom? E junto com que, justamente partindo da origem bíblica, do que Deus chama de alma viva, ok? Do que Deus chama de imagem dele, né? Porque nós sabemos que está lá também escrito que ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, olha só, a gente entende o seguinte, né? O entendimento é de que o nosso corpo, né, não está a vida, tá? A vida está na alma. Mas o nosso corpo está ligado, né? A alma está ligada no corpo. Então, eu queria que você entendesse o seguinte: a alma, o corpo, desculpa, é como uma caixa que guarda um presente, ok? É a parte exterior, né? Que guarda, protege, né? Envolve o presente, o que é de mais precioso, ok? O que tem de mais valor, que está dentro dessa caixa, ok? Então é importante nós cuidarmos do nosso corpo? Claro que é, ok? Porque imagina, se tem aqui um dedo quebrado, ele vai, vamos dizer, se eu tenho uma lesão, eu danifico aqui, tenho um corte no dedo, ele vai causar um dano à minha alma, ok? Vai trazer uma desorganização, um desequilíbrio na minha alma. Você vai começar a entender. O que acontece? O que é o corpo? O corpo é toda a parte física da matéria, ok? Como é isso? Nós sabemos que nós corporalmente
temos divisões, né? Braço, perna, tronco, né, cabeça, os membros do corpo todo, mas os órgãos também internos, né, eles também fazem parte do corpo, são todas a parte física da matéria, ok? E essa parte física eu desenhei aqui, você pode até achar um pouco estranho, mas você vai entender. Eu coloquei alguns órgãos aqui, né, os principais, vamos dizer assim, biblicamente falando, aqui o cérebro, o coração e o fígado. Mas eu coloquei aqui, em vez de construir esses órgãos, o restante, eu coloquei justamente o que está dentro dos órgãos, que é toda a... do que nós somos constituídos. Você já parou para pensar que nós somos mais do que a metade constituídos por fungos, bactérias e vírus, ok? Nós somos totalmente um ser constituído de organismos vivos, microbióticos, que nós não enxergamos, claro, a olho nu, mas que estão aí trabalhando 24 horas sem descanso dentro de você, para que essa matéria ela tenha vida, tenha energia, ok? E esses organismos, os micro-organismos vivos, eles produzem energia e ao mesmo tempo se alimentam de energia, ok? Através também dos alimentos, né, do que nós ingerimos. E ao mesmo tempo também é dito pela ciência que nós somos vamos dizer, uma indústria química, ok? Porque se você olhar, tudo que você ingere, né, e tudo dentro de nós se transforma em química, ok? Em substâncias químicas, né? E isso tudo, vamos dizer assim, a parte física da matéria, né? Tanto dos órgãos internos quanto do lado exterior, os membros do corpo, isso tudo é corpo, ok? E eu quero que você entenda que a parte de sistemas, de como funciona internamente todo esses órgãos, qual o trabalho desses micro-organismos dentro de nós, né? Porque nós sabemos que você vai estudar aí pela biologia, de que o nosso corpo tem vários sistemas, né? O neural, o endócrino, sistema cardiovascular e vários sistemas, ok? Respiratório. E você vai ver que os sistemas é o que realmente, vamos dizer, é a engrenagem da vida. E todos esses sistemas juntos, claro, e vamos dizer assim, claro que tudo em nós é importante, mas o que, vamos dizer, o que comanda com liderança toda essa máquina é o cérebro, né, junto com o coração, que também é responsável tanto pelo nosso intelecto quanto pelas nossas emoções. Tudo isso vai criar uma consciência, toda a nossa consciência, né, o nosso senso de moral, todos os nossos sentimentos, controle das nossas emoções, controle da nossa forma de raciocinar, de entender a moralidade, tudo, entende? Tudo isso, todos os sistemas que constituem a consciência do homem, isso se chama alma, ok? É o sentido básico para a gente entender. Então, eu achei uma coisa bem curiosa também nessa minha busca por entender essas coisas, porque existe hoje o que é conhecido pelos cientistas, né, chamado assim como um processo de, deixa eu lembrar aqui, bioluminescência, tá? Depois você procura saber,
É um processo fotoquímico que acontece aí, dessas células microbióticas, em que o seu corpo passa a refletir uma luz. Interessante isso, né? O que realmente, vamos dizer assim, testifica o que o próprio Deus me falou em sonho, de que a nossa alma é uma luz, ok? Quimicamente, cientificamente, isso pode ser provado através do que eu trouxe aqui para você agora, dessa palavrinha que se chama agora bioluminescência. E o que acontece? Essa luz é emitida nesse processo fotoquímico porque dizem que assim 4 horas da tarde, né, às 16 horas, ela pode ficar mais vista, refletir em nosso corpo de forma mais forte, porque é o momento que mais nós estamos estressados, né, com as coisas do dia, e aí ela pode ser vista com um pouquinho mais de brilho. Agora, o normal dessa luz é que ela seja uma luz, como que se dizer, uma luz calma, né? Que a gente não é tão perceptível, porque essa luz é energia do nosso corpo, ok? E essa energia, quando ela está em equilíbrio, todo o nosso corpo, nossos sistemas da alma estão funcionando corretamente, em equilíbrio perfeito, ele está harmônico, as nossas emoções ficam harmônicas, então ela não vai ficar tão visível assim às pessoas, mas quando está em desequilíbrio, aí ela fica mais forte, ela pode até ser vista. Nesse horário, 16 horas, por aí, porque você está já, vamos dizer, com a carga maior de estresse das coisas do dia, né, do seu cotidiano, ok? Mas o que assim, eu trouxe isso pra você porque, o que isso quer dizer? O corpo pode ser danificado, né, eu posso deteriorar ele, mas isso vai causar uma ofensa à nossa alma se nós não cuidarmos dele. Por quê? Porque a alma é onde está a vida, né? Então essa ofensa, esse desrespeito vai trazer o que? Um desequilíbrio, ok? Se nós não cuidarmos do corpo, os sistemas da alma, toda a consciência vai causar um desequilíbrio químico também, né? E isso realmente pode ser um desrespeito a Deus em nós, porque nós sabemos que essa alma, ela também é constituída pelo, vamos dizer, uma centelha de Deus, ok? Deus é luz, Deus é a fonte de luz, a fonte de energias, tudo que está ao nosso redor, dentro de nós, fora de nós, é regido, que tem vida, através da luz, através da energia, ok? De várias energias, várias forças enérgicas, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Quando Deus me disse isso em sonho, eu estava passando por um problema, em que estava problema de angústias, de me sentindo perturbada, vamos dizer assim, psicologicamente, ataques, o que a gente pode definir biblicamente como ataques espirituais, e eu sabia que estava acontecendo algo errado porque eu estava abatida. E quando o Eterno me falou a respeito disso, eu comecei a entender biologicamente, né, o que estava acontecendo. Comecei a buscar algumas coisas em mim, por exemplo, como estava a minha alimentação, aonde eu estava deixando portas abertas para ser bombardeada assim. Mas isso não só espiritualmente, como a gente vê que também materialmente, nós somos também matéria, ok? Então a gente tem sim que cuidar com responsabilidade do nosso corpo. E aí eu achei aonde eu estava sendo falha, e quando eu reajustei isso, foi restabelecido a minha tranquilidade na alma, ok? Claro, também com a ajuda do Eterno em oração, né? E porque o que eu quero que vocês entendam? Nós somos um ser de corpo, alma e espírito. Então eu queria que você entendesse o seguinte: pega lá uma lâmpada. Uma lâmpada, ela tem a parte corpórea, né? O que envolve.
ela tem ali um mecanismo lá dentro da lâmpada, vários fiozinhos, né? Quem é físico, eletricista, vai saber definir esses termos aí. E lá dentro tem o mecanismo do sistema, né? O sistema de transmissor de luz, de eletricidade. Mas, se eu tiver o corpo e tiver esses sistemas sem a eletricidade, né? Que nós sabemos que precisamos ali conectar aquela lâmpada a tomada ali, né, para se conectar à eletricidade, para que gere a luz, ok? Assim também a nossa alma, não adianta nada eu ter aqui o corpo, ter a alma, todos os sistemas, se eu não tiver o combustível maior para que isso aqui tudo funcione. Que combustível é esse? Que se chama Espírito de Deus, ok? Porque também está escrito que ele soprou, né, nas narinas de Adão e ele passou a ser uma alma vivente. Ele soprou o quê? Ele soprou o seu fôlego, ok? E é esse fôlego do Espírito de Deus que nos dá vida. Essa energia que ele nos dá. Todo mundo nasce com ela, todo mundo que vem à luz, né? Vem com uma centelha do Espírito de Deus, o que é também chamado no meio cristão de fôlego de vida, ok? Então, na questão da lâmpada lá, do exemplo da lâmpada, a mesma coisa. Nós temos o corpo da lâmpada, o sistema, mas ela só vai produzir luz se ela estiver conectada à fonte de eletricidade, ok? A mesma coisa um computador também, vamos dar esse outro exemplo. Um computador, toda a parte física do computador, tanto externa, né, mouse, teclado, monitor, quanto a parte interna ali, que fica ali, placa-mãe, né, vários dispositivos ali internos, né, a parte física toda do computador é chamada de hardware, né, mas nós sabemos que o computador, para funcionar, tem vários sistemas, né, e esses sistemas seriam ali a alma do computador, mas também não adianta nada termos a parte física, o corpo do computador, a alma do computador, se o computador não tiver a energia, né? Estiver conectado à eletricidade, que seria o seu espírito, ok? Eu espero que você tenha entendido, assim, praticamente, num exemplo prático, essas coisas. Mas eu queria falar agora com você algumas coisas específicas, assim, sobre a alma, ok? Eu tinha que dar essa introduçãozinha e eu queria falar o que com você. Como eu disse, é entendido, né, pela própria palavra, que todo ser humano nasce com uma centelha de Deus, ok? Centelha é vamos dizer, uma faísca ali de Deus está dentro de você, ok? E o que aconteceu? Como nós somos matéria, claro que também a matéria faz parte de nós, ok? Nessa questão da alma. Você vai ver isso aqui nesses organismos químicos, microbióticos, tá? Tudo isso é matéria, ok? A nossa própria constituição física também remete toda a matéria. Você vai ver a estrutura dos ossos, dos sistemas físicos, todos semelhantes a árvores, semelhante ao reino vegetal e animal, ok? Então nós temos aqui, eu coloquei a representação aqui da cabecinha de um boi, representando a sua, vamos dizer, alma animal, né? A parte da matéria, e aqui um asterisco que eu queria que você representasse aqui essa centelha de Deus, ok? Do espírito dele, fôlego de vida dele dentro de nós. E o que eu queria agora que você entendesse? Que antes do pecado, né, da queda do homem e da mulher, isso aqui estava em perfeita harmonia, ok? A matéria, ela não produzia nenhum dano para a alma, ok? Em relação à centelha de Deus, estava tudo em harmonia dentro de nós, ok? Então,
Mas depois da queda a gente sabe que a harmonia se foi, né? E houve um desequilíbrio, tanto na nossa alma, quanto em toda a criação externa. Por quê? Porque agora, quando Adão e Eva ingeriram, né, o fruto do conhecimento do bem e do mal, esse mal que antes era visto externamente através da figura da serpente, passou agora a estar dentro de Adão e Eva, de nós, né, dentro de Adão e Eva, de forma misturada. Vamos dizer, o bem e o mal não era mais claro como era antes para Adão e para Eva. Agora, dentro de nós, ele se misturou. Então, ficou difícil de nós definirmos, discernirmos claramente o que é bom, o que é ruim. Agora, será que é bom? Será que é ruim isso? Ficou assim mais difícil discernir, ok? Porque esse conhecimento do bem e do mal se misturou dentro de nós. Mas antes era muito claro o que era certo e o que era errado. Adão sabia o que era o mal, o que era o bem. Era de forma muito clara, ok? Mas assim, eu até escrevi aqui, ó. Eu espero que você esteja vendo aí a palavra imagem em hebraico. E aqui eu escrevi a palavra sombra. Por quê? Porque quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, essa palavra imagem aqui, que está aqui em hebraico, tem aqui essa raiz que eu destaquei, ó, do Tzad, do Lamed e o Mem. E lá no Salmo 91, no primeiro versículo, que diz assim, aquele que habita a sombra do Onipotente. Essa palavra sombra, você tá vendo aqui que tem as duas letrinhas, aqui, Tzad e o Lamed, iguaizinhos aqui na palavra imagem, vem da mesma palavra? Por que eu tô te chamando a atenção para isso? Porque o que é ser a imagem de Deus? Ok? Porque a biologia vai dizer que nós só somos o quê? Uma indústria química, de substâncias químicas, produtora e consumidora de química, de energias, ok? Então, a ciência biológica hoje, ela vai te definir soluções sobre as suas emoções, sobre os seus sua mente, né? A psicologia vem trabalhando também nesse sentido, intelectual, emocional, ok. Mas você chega a pensar, uai, então eu só sou um ser químico, de química para Deus? Então aonde eu sou? Qual é a minha identidade? O que isso diz em relação à minha identidade em Deus? Ok? O que é essa imagem de Deus? Eu acho que tem uma coisa a mais, tá bom? E eu quero trazer aqui um pouquinho disso para você. Qual é a nossa identidade de Deus? Então, olha só. Desculpa. Aqui, quando estava tudo em equilíbrio antes da queda, como eu disse, estava tudo harmônico dentro de nós, tanto a matéria quanto o Espírito de Deus. Era um só, em perfeita harmonia. Mas depois da queda, isso se misturou. E o que aconteceu? Essa centelha de Deus em nós passou a criar guerra contra a matéria, contra essa alma animal dentro de nós, ok? A alma animal e a centelha de Deus, essa centelha divina, passaram a entrar em guerra constante. Eu creio que você testifica isso, porque todos os dias estamos ali em guerra entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade do que a gente chama carne, ok? Por quê? Porque essa alma animal, essa carne, vamos dizer assim, que a Bíblia chama lá que Paulo chamou de carne, ela está assim, agora
totalmente, vamos dizer, empossada pela sua vontade. Ela quer apenas a sua vontade de saciar a sua própria matéria. Mas Deus não, entende? Deus quer nos mostrar alguma coisa a mais, de que nós não fomos feitos para viver em sujeição à matéria. Nós não somos seres só materiais, nós somos também seres espirituais, ok? E Deus é espírito, está escrito lá em João. Então nós temos que primeiro nos sujeitar ao espírito e não só à matéria, entendeu? Então olha só, outra coisa também bem curiosa é de que, olha só, Deus colocou o cérebro acima do coração, né? Se a gente tem um órgão para dizer assim, que possa representar as nossas emoções, nós vamos dizer que esse é o coração. Mas se tem um órgão que representa ali raciocínio, toda a parte intelectual, né? A gente vai dizer que é o cérebro. Então aqui, se o cérebro está acima do coração, também já é uma evidência de que Deus nos fez seres, não para sermos governados pelas nossas emoções, mas para sermos governados por algo que está superior, ok? O nosso cérebro tem que estar submisso àquele que é a cabeça acima de nós, que é o Eterno, ok? E nisso somos diferentes dos outros animais, os animais quadrúpedes, né? Porque os animais em geral, eles estão totalmente, só são governados pelo seu próprio instinto, né? Eles não raciocinam como nós para tomar decisões, né? Eles são totalmente governados pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, suas vontades. Mas não é esse o que Deus está nos mostrando, ok? E nisso você pode até testificar também pela palavra que ele deu para Caim. Antes de Caim matar Abel, o Eterno veio a ele e disse o quê? Ele está virado, né, com inveja de Abel, e o Eterno veio a ele e disse, olha, se você puder suportar, tudo te irá bem. Mas se você não puder suportar, o pecado está à porta, esperando por você. E ele não pôde suportar, né? A gente sabe o que aconteceu depois, o desastre, né? A destruição que foi Caim sucumbir a ser governado pelas suas emoções e não ter suportado, confiando no Eterno, ouvindo a instrução do Eterno, ok? Mas a questão voltando, quem nós somos então agora? Quem nós somos diante do Eterno? Qual é a nossa identidade diante do Eterno pós-queda, ok? Por quê? A imagem de Deus